Shabbat Shalom. Gostaria de pedir o Jansen para fazer essa oração, para que o Senhor abençoe a aula de hoje. Sim, oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um Shabbat que nos dá, Senhor. Obrigado por nos dar esse privilégio de poder estar no teu Shabbat, Senhor, e poder estar te adorando aqui, poder estar aprendendo cada vez mais da sua Torá, Senhor, nos aprofundando cada vez mais nas suas escrituras, Senhor. Seja com aqueles que estão aqui, Senhor, dê sabedoria, discernimento, Senhor. Venha cada vez mais sobre a vida da sua serva Renata, dê ela cada vez mais, Senhor, discernimento e sabedoria para se aprofundar cada vez mais na sua lei, Senhor. Venha estar com cada um aqui, cada família representada aqui, Senhor, e com aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor sabe, Senhor, cada empecilho que aconteceu, Senhor. Te peço que guarde aqueles que foram trabalhar, Senhor, e aqueles que foram para casa. Eu te peço, te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Amém. Então, nós ainda vamos continuar. Espero finalizar hoje, né, essa parte que fala sobre Elias, o espírito de Elias. Semana passada nós concluímos a primeira parte e hoje nós vamos tentar concluir a segunda parte. Elias, o profeta Elias, ele recebe essa missão de restaurar, né? Não só restaurar o povo de Israel, mas também de restaurar as nações. O profeta de Elias, o espírito de Elias, né, ele vai se mover pouco antes da vida do Senhor. Esse mover do espírito de Elias é o mover, como nós aprendemos, o mover da restauração. Mas ele não traz só restauração, também traz e também trará juízo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Acabe e Jezabel. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis 16, do 29 ao 33. Vai falar um pouco desse reinado de Acabe e também da adoração que o povo de Israel ali estava praticando a Baal. Quem achou? 1 Reis 16, do 29 ao 33. Eu gostaria de um voluntário para ler. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Ezevel-Bat, Etibaal, Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os à custa da vida do seu primogênito, Abirão,
E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué ben Nun, filho de Nun. Então, nós vemos que Acabe, ele foi um dos piores reis, né? Ele fez coisas que aos olhos do Senhor foi pior do que todos os reis. Ele casa-se, né, com aquela falsa profetisa Jezabel, né, que tinha por cidadania, ela era uma Sidônia, né? E ele contraria completamente ali os mandamentos do Senhor, porque através desse reinado, dessa aliança também de Acabe com Jezabel, é introduzido a adoração não mais ao Deus de Israel, mas a adoração ao Deus pagão, né, ao Deus Baal, né? E não só ele, mas também a Aserá. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então a idólatra Jezabel fez com que o povo de Israel se afastasse completamente do Deus de Israel, o único verdadeiro Deus, né? Fazendo com que, na realidade, essa idolatria desse Deus da Babilônia, né, dessa religião mística, fosse introduzida a Israel, desviando os filhos de Deus do caminho, né? Do caminho, desviando eles da Torá. Então nós nos deparamos com Jezabel também no livro de Apocalipse, né? Corrompendo a igreja de Tiatira. Vamos ler lá em Apocalipse 2, 19 e 24, para entender um pouquinho a respeito desse espírito de Jezabel. Apocalipse 2. 19 ao 24. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, nós vemos que esse espírito de Jezabel, ele faz com que haja o quê? Né? Haja a prostituição no meio do povo de Deus. Ela corrompe ele, ela leva com que eles adorem a outros deuses e, então, no caso, cometa a idolatria e até mesmo coma comidas de sacrifício. Então, essa é a função de Jezabel. Lógico que se a gente fosse aqui falar só sobre o espírito de Jezabel, nós teríamos muito material para poder falar, porque é um vasto estudo. Mas a gente vai falar um pouquinho, só algumas coisas, não vamos aqui nos reter a um estudo sobre o espírito de Jezabel. Então, essa religião oculta, né, da Babilônia, que tinha por adoração o culto da mãe e da criança, e vocês vão perceber o porquê disso. Na realidade, fazia também parte da adoração, né, como eu falei aqui sobre a Aserá, não só a Baal, era um panteão de deuses, né? E essa imagem da Aserá, ela vinha com uma criança nos braços. E isso estava sendo introduzido para que Israel adorasse essa, vamos dizer assim, essa entidade, né? Então, ela também não é só chamada de Aserá e Baal. Esses foram os nomes, vamos dizer assim, mais conhecidos lá em Israel. Mas ela também tem outros nomes e vocês vão ver isso, a gente vai ver aqui, que ela tem outros nomes em outros povos, né? Por exemplo, como Seríamis e Tamuz. A mãe, né? A Semíramis e Tamuz, o filho, né? O Deus Sol. Semíramis,
a mãe da criança, e Tammuz, o deus Sol, né? Que eles se tornaram um símbolo de culto babilônico e também foram introduzidos para adoração em Israel. Semíramis também foi chamada de Rainha do Céu. E aí vocês vão vendo, vão guardando isso. Esse dia do culto ao Deus Sol, a gente sabe que foi dado como dia 25 de dezembro, foi estabelecido como o dia do nascimento de Tammuz, o Deus Sol, o filho de Semíramis. Então é aqui aonde o quê? Aonde o Natal tem as suas raízes. E a gente precisa compreender um pouquinho, porque nós falamos nas outras duas aulas passadas sobre Elias, sobre o espírito de Elias, sobre a restauração, sobre trazer o povo de volta à adoração a Deus, ao Deus de Israel, né? Porque não se restaura algo que já está restaurado. Nós vamos fazer uma restauração daquilo que não está na sua forma original. Já sofreu ali degradações, né? Foi ali introduzido naquele objeto ou naquela situação coisas que não faziam parte do seu povo. Eu até dei o exemplo do púlpito, né? O púlpito, ele é todo de acrílico transparente. Aí vem uma pessoa, pinta ele de branco, outra pinta de azul, outra de vermelho, outra pinta ele de branco e faz os riscos. E aí você pede a pessoa para fazer uma reforma. E aí a pessoa vai fazer uma reforma, ela pode pegar e pintar da forma que ele está, igualzinho, que ainda não é a forma original, como ela pode também, não, eu quero que pinte ele de amarelo agora. Vai ficar reformado, mas ele não vai estar restaurado, porque a restauração é o seu status original. Então, a gente vê que o espírito de Elias, para os últimos dias, né, já vindo desde aquela época, ele tem um espírito de restauração, trazer de volta ao povo a adoração original, aquilo que Deus estabeleceu. Então a gente vai vendo que coisas estão sendo introduzidas no meio do povo de Deus. O povo de Deus está sendo levado a um outro tipo de adoração, que não é o Deus de Israel, a idolatria, a prostituição. E a gente está acompanhando isso. Então o culto à mãe, à criança, a adoração ao Deus Sol, ele se espalhou de forma muito notória entre as nações. Por exemplo, no Egito, ela era conhecida como Ísis e como Horus, né? O filho, né, o Deus Sol, era conhecido por Ra. Na Grécia, era conhecida como Afrodite e como Eros, e o seu filho como Apolo. Em Roma, era conhecida por Vênus e Marte, e o filho por Mitra. Aí você já vai vendo, né? O mitraísmo, o que foi, né? Lá Constantino. Isso já vai nos levando a pensamentos. A data, o tipo da entidade, uma mulher com uma criança nos seus braços. E a gente vai vendo as coisas sendo introduzidas. Então o povo de Israel, ele cai, né, neste engano, e ele começa a adorar a Baal e a Será, que tem todos esses outros nomes. Será que na nossa atualidade nos levaria um pensamento a qual denominação ou qual instituição hoje faz isso? Adoração de uma mulher com uma criança em seus braços, cometendo idolatria, totalmente desviado de tudo que o Deus de Israel fez, né? Inclusive a data. Então, para muitos que já fizeram parte desse sistema, fazíamos, ou quem fez, né, e quem não fez, ou se fazia por falta de conhecimento. Então a gente precisa compreender que a todo momento o Senhor fala que Ele voltará para buscar uma igreja, uma noiva, o quê? Pura e sem máculas, sem rugas, sem manchas. Ou seja, essa noiva passaria por um processo, né? Ela estaria deteriorada a ponto de ter nela manchas e rugas,
um status que não era o seu status natural, original, e ela passaria por uma restauração plena, né? Como nós aprendemos na aula passada com o apóstolo Pedro, que ensina muito bem sobre isso. Então eles adorando a Baal e a Será nos dias de Acabe e Jezabel. Então por isso Deus repreendeu de forma severa o povo, né? Através de dois profetas. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel também. Vamos ler aí Jeremias 7, 18 ao 20. Quem achou o livro de Jeremias 7, 18, 20? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não anteça a si mesmos para a profusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Então nós vemos aqui que eles tinham toda uma forma de culto, preparar alimentos, bolos, e na realidade aqui esse falso deus é uma mulher, né, uma entidade feminina. A gente vê que ela está sendo chamada de quê? De rainha dos céus. Por eles ela era chamada de rainha dos céus, né? Em várias outras, vamos dizer assim, outros cultos místicos a gente vai continuar o ídolo, só muda o nome, mas a entidade é a mesma, é mulher com a criança nos seus braços, ou arremetendo à fertilidade. E aí você vê que eles tinham toda uma forma de prestar esse culto, preparando os alimentos e inclusive fazendo isso dentro do próprio templo, do Senhor. Vamos ler o que diz aí em Ezequiel 8, do 14 ao 18? Ezequiel 8, do 14 ao 18. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamuz. E ele indagou-me: viste isto, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costa para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados adorando o Deus Sol. Então nós vemos que aqui no tempo de Jeremias, o profeta Jeremias, a idolatria maior, porque eles vão se intercalando em adoração. A rainha dos céus, e já na época de Ezequiel, a adoração a Tamuz, o Deus Sol, né? Isso já havia até mesmo contaminado até o templo do Senhor. Então não é algo que é novo. Tudo isso que nós vemos hoje não é de agora, isso já começou lá atrás. Mas o Senhor prometeu que haveria restauração, não só para Israel, mas para as nações, para a sua noiva, para a sua igreja. Então o Senhor julgou severamente todo Israel, né? Esse juízo aconteceu de várias formas com Israel, por exemplo, os sírios, né? Foram terríveis, e tantos outros juízos, né? Então a gente vê aí